Pai, nós te pedimos que nesse momento, Senhor, você leve cativo, Senhor Jesus, todo o levante do inimigo, qualquer tentativa, Senhor Jesus, de querer levar a tua palavra da mente e dos corações que irão recebê-la nessa noite. Pai, eu louvo e te agradeço por cada oportunidade de subir ao altar do Senhor e ministrar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor use minha vida, Pai. Amém? Irmãos, as mudanças mais significativas da sua vida, elas ocorreram de dentro para fora. Quando você entendeu aquilo, quando você conseguiu digerir aquilo, e você chegou à conclusão que não, realmente isso é verdade para a minha vida, não, realmente eu preciso mudar, não, realmente eu preciso tomar uma direção nova, são as mudanças que vêm de dentro para fora. Eu vou citar um exemplo muito simples e objetivo. As crianças gostam de fazer bagunça. E a gente vai lá e fala assim, por favor, arrume o seu quarto. Por favor, não deixe bagunçado o seu quarto. Só que elas continuam fazendo bagunça. Por quê? Porque elas ainda não conseguiram entender que se ela deixar o quarto arrumado, o quarto vai ficar mais limpo, vai dar menos trabalho para a mamãe e para o papai, ela vai conseguir encontrar as coisas no tempo que ela precisa, as coisas sujas serão lavadas no tempo hábil. Ela ainda não consegue entender. No dia que ela entender, ela vai começar a deixar, as crianças vão começar a deixar o quarto arrumado. Não é verdade isso? Um outro exemplo maravilhoso que a gente pode trazer para vocês é o ovo da galinha. Se você quebrar o ovo, o que vai acontecer? Morte. Não é isso? Na hora que você quebrar aquele ovo caipira, na hora que tiver a panelinha bem quentinha, com um pinguinho de óleo ou azeite, na hora que você jogar lá, morte. E se quebrar de dentro para fora? Vida. Se quebrar de dentro para fora, vida. Vai sair um pintinho lindinho, piano. Isso representa a vida. Então nós começamos a entender que o processo de mudança, ele verdadeiramente acontece quando nós entendemos isso dentro de nós, e aí a gente começa a tomar atitude. Efésios capítulo 4, versículo 22, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E ele continua aqui no versículo 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Só mudamos porque entendemos a real necessidade de mudança. Enquanto nós ficamos ministrando, não faça isso, não faça isso, não faça isso, igreja, não faça isso, igreja. A igreja, mas não muda. Por que não muda, pastor? Porque ainda não entendeu. Porque no momento que entender, a pessoa muda. E aí o processo de persistência, o processo de continuidade, o processo de perseverança, ele se torna muito mais tranquilo, porque ele entendeu. Então, se ainda algumas palavras, irmãos, ainda não entronizaram dentro de vocês, clame ao Senhor, para que você possa receber aquela palavra rema. Sabe, já receberam uma palavra rema? Você acorda de manhã assim, conturbado, você começa a orar, aí você abre a palavra de Deus, vem a resposta exatamente daquilo que você estava orando. Já aconteceu isso com você? Não traz uma paz? Traz uma tranquilidade, traz força, traz confiança, traz alegria.
Quantas vezes ouvimos uma palavra e não entendemos, mas não tem mudança, porque ainda não gerou vida em nós. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. A mudança de dentro para fora. Se mudarmos dentro, mudaremos tudo o que está em nossa volta. Tudo o que está em nossa volta. A gente consegue mudar atitudes, a gente consegue mudar pensamentos, a gente consegue trocar rotinas. Irmãos, a palavra que nós falamos tem poder, amém? Aí você fala assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. O que acontece com você? Você não tem tempo. Você quer ver outra coisa que você faz? O que eu ganho não dá para nada. O que eu ganho não dá para nada. O que acontece com o seu salário? Não dá para nada. Pastor, é assim? É assim. Se você fala assim para os seus filhos, você é um malcriado, sem educação, bagunceiro, o que ele vai ser? Tudo isso que vocês estão profetizando. Profetizando nada, né? Amaldiçoando, né? Irmãos, a coisa mais engraçada é quando eu oro pelos meus filhos. Pai, abençoa a vida do Gabriel, esse menino lindo. Lindo ele é, né? Essa criança, Senhor Jesus, educada, bondosa, maravilhosa, inteligente, esperta. Educada, que obedece os pais, que é temente a Deus. Pai, eu não sou tudo isso. É sim, em nome de Jesus. Na hora que ele entender dentro do coração dele, que não, eu sou filho de Deus sim. O papai falou que eu sou temente ao Senhor, ele vai ser sim. Irmãos, nós precisamos aprender, sabe por quê? O reino de Deus está dentro de você. Na quinta-feira nós também trouxemos uma ministração falando sobre o reino de Deus. E o primeiro passo para o reino de Deus expandir na sua vida é o quê? Arrependimento. Se você não tiver arrependimento, não existe mudança nenhuma. E o processo do arrependimento está em interiorizar o seu erro, o seu pecado, a sua falha, a sua culpa. E reconhecer o seu erro. E agir no processo de mudança. Nós fomos tremendamente ministrados no encontro de casais e fizemos novamente o voto. Irmãos, no processo do voto, eu comecei a chorar. Porque muitas coisas que eu tinha feito no altar do Senhor, diante da igreja, eu já não fazia mais. Eu falei, Deus, que... Mas existe um recomeço. Para aqueles que são humildes e mansos de coração. Existe um recomeço. Para aqueles que se arrependem. Existe um novo recomeço. Mas a mudança sempre virá de dentro para fora. A malignidade envolve silenciosamente, a ponto de cegar o crente na busca constante em Deus. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ora, quanto mais você busca, o reino de Deus que está dentro de você, ele começa a crescer, ele começa a tomar proporções, alcançando a sua família, o lugar onde você trabalha, as coisas que você põe a mão. Você começa a ver o reino de Deus ao derredor da sua casa, as pessoas começam a sentir a presença de Deus, elas começam a ser tocadas pelas canções, elas começam a ser tocadas pela maneira que você cuida do seu marido, pela forma que você cuida da sua casa, pela maneira que você cuida dos seus filhos. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais parecido você fica com Ele. Mais parecido você fica com Ele. Quando nós andamos com alguém, nós ficamos parecidos com Ele. O que nós assistimos, nós ficamos parecidos com o que assistimos. Irmão, subir aqui no altar e tocar música é a coisa mais fácil do mundo. Para quem já tem um conhecimento musical. Eles não podem ser o que são somente na hora que eles estão aqui atrás, pegando o instrumento. O que eles tocam é reflexo do que eles são aí embaixo. O pregador, quando ele sobe aqui no altar para ministrar, não adianta ele ajoelhar aqui e orar, Deus me dá misericórdia, porque eu não orei, não jejuei, não fiz nada a semana inteira. Não vai acontecer nada.
Agora, quando nós estamos prontos e preparados, pode parar você na rua que você tem uma palavra de bênção, amém? Tenha sempre isso no coração, ter uma palavra para abençoar alguém, porque você é embaixador do reino de Deus. Abra a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 13, versículo 26. Amém? Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Elcades, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. Aqui o que estava acontecendo? Tinha uma terra prometida para eles, amém? E aí mandaram 12 espias lá. Irmãos, essa terra jaz do maligno, amém? Mas a nossa casa celestial está lá esperando a gente. E depois a gente volta para reinar esse lugar aqui, amém? Amém. Isso é certo, irmãos. Não é mais ou menos. Isso vai acontecer. Nós seremos salvos em nome de Jesus. E o Senhor também nos comissionou para proclamar a palavra de reconciliação àqueles que ainda estão cativos, amém? Você está fazendo isso? É porque você ainda não entendeu. Na hora que gerar isso dentro de você, você vai virar uma maritaca. Vai falar de Jesus o tempo todo. Em todo o tempo. Sem medo algum. Entramos na terra ao qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aleluia. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive, lá vem. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Ai, Jesus. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. O que era um cenário de alegria, umas uvas desse tamanho. Já pensou, irmão, você comeu uma uva desse tamanho? Aquele cenário maravilhoso começa a se tornar em ruínas. Mas aí vem o homem de fé. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: é certo que venceremos. É certo que venceremos. Irmãos, eram 12 líderes de tribo. Essas pessoas não eram qualquer pessoa, eram pessoas especiais, designadas numa missão maravilhosa. Uma missão linda, conhecer a terra que Deus daria como herança. Mas eles não acreditavam. Eles não conseguiram entender. Dos 12, somente 2 creram. Josué e Caleb. Os demais começaram a aprontar uma verdadeira bagunça. Meu Deus do céu, porque nós viemos para esse lugar, nós vamos morrer. Era preferível ficar lá, onde a gente estava como escravos, do que ser liberto, atravessar deserto e chegar aqui e morrer. Irmãos, quantas vezes você olhou e falou assim: será que compensa mesmo ser crente? Quantas vezes você sentou no meio ao desespero, no meio à luta, e falou assim: será que realmente vale a pena ser crente? É porque você ainda não entendeu. Imagine essa luta sem Deus. Como você estaria? A palavra de Deus diz que Ele não dá dificuldade alguma ao qual você não possa suportar. Porque antes que venha, o Senhor Jesus dá o escape para você. Creia nisso, irmãos, em nome de Jesus. A falta de visão do reino causa cegueira espiritual. Os outros viram gigantes, mas Caleb viu o Senhor. Os outros viram gigantes, mas Caleb viu o Senhor.
Ele creu na palavra. Ele creu naquilo que foi ministrado sobre a vida dele lá atrás, quando foram libertos. E ele caminhou com os olhos fitos naquilo, na promessa. Não percam a visão da promessa. Não percam a visão da promessa. Abra a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 3, versículo 30. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Porque nós vivemos pela fé, e não pelo que vemos. O acesso de Deus é para todas as pessoas. Mas a gente precisa aprender a viver pela fé, e não pelo que a gente vê. Nós vivemos hoje mais o mundo natural do que o mundo espiritual. Mas a palavra do Senhor diz que os principados e potestades, eles atuam nas regiões celestiais. E lutam contra a nossa vida. E a nossa luta não é contra pessoas, não é contra governos. A nossa luta é contra principados e potestades do mal. Irmãos, eu quero dizer para vocês, existem 7 pilares em todo o governo. Repita comigo, 7 pilares. E nós precisamos conquistar todos eles. Nós precisamos aprender que o reino de Deus não é somente aqui dentro da igreja, quando nós cumprimentamos os nossos irmãos, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós ouvimos a palavra. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos ir pelo mundo e pregar o evangelho. A igreja, ela deve influenciar os que estão lá fora. E isso, irmãos, são estratégias de guerra. Não é brincadeira isso. E quando a igreja do Senhor começar a avançar território, nós iremos conquistar para a honra e glória do Senhor. Mas é que nós temos medo. Pastor, eu não sei fazer isso. Pastor, bater na casa de uma pessoa, o meu medo é jogar, assim, eu acho que eu vou tomar um balde de água quente. Eu acho que vão jogar água em mim, vão bater em mim, vão dar vassourada, eu vou gaguejar, eu não vou saber nem o que falar. O reino de Deus está em você. Irmão, vocês já oraram perto de um não crente? Já? Entendeu? O pessoal lá está, posso orar para você? Pode. Aí você ora. Aí você termina de orar e fala assim, nossa, que oração mais bonita. E você, nossa, Pai, me perdoa porque eu não tenho nem palavra para te dar. Não é assim? A gente se sente nada e a pessoa que recebeu fala, nossa, que oração maravilhosa. Ei, o reino de Deus está em você. Muitas vezes não é você nem quem fala, mas o Espírito toma sua boca e o Espírito de Deus fala. Quantas e quantas vezes você trouxe algum visitante aqui nessa igreja e fala assim, nunca mais vou voltar aqui, porque você contou minha vida inteira para o pastor? Eu contei nada, pai. Deus sabe. Foi Deus que falou. Aí a pessoa, não, então eu quero esse Deus, porque Ele sabe tudo mesmo. Abra a palavra do Senhor no livro de João. Fala assim para a pessoa do seu lado. A mudança vem de dentro para fora. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho lhes falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Irmãos, essa palavra permaneça, ela tem uns detalhes aqui. O que é permanecer? É ficar. É constante. Permanecer, irmãos, é ficar. É continuar. Então Deus fala assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos.
Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão os meus discípulos. Conquista de reino, conquista de uma cidade. Pastor, como é que eu posso contribuir com isso? Irmãos, imagine as escolas. A palavra sendo ministrada para as crianças. Já pensou que bênção? Imagina quantas crianças. Estou falando fora a família. Porque esse aluno, ele tem um irmão, provavelmente, né? Na média aí do IBGE, normalmente dá um 2,3, né? Por aí. Pai, mãe, alguma coisa assim nesse sentido. Que hoje mudou muito, mas, via de regra. Mas a palavra de Deus está começando a adentrar as escolas. E eu creio que em nome de Jesus isso vai dar fruto, irmãos. E eu creio em nome de Jesus que nós teremos acesso a todas as escolas. Nós vamos falar de saúde, nós vamos falar de suicídio, nós vamos falar de drogas, nós vamos falar de saúde, nós vamos falar de um monte de coisa. Mas o que está em nós é o reino de Deus. E quando nós abrimos a boca, o reino de Deus vai junto. E é claro que a gente sempre prega. E Deus abençoa. E Deus abre portas. Então, pastor, eu sou da área de saúde, eu sou da área de educação, eu sou da área de ciência, eu sou da área de biologia, eu sou da área de administração, eu sou da... Irmãos, Deus quer usar você. Eu sou da área de artes, eu sou da área de culinária, eu sou da área de música, eu sou da área de teatro, Deus quer usar você. Não importa o que você seja, Deus te fez assim para você proliferar a manifestação do reino de Deus que está sobre você. Amém? Irmãos, vocês creem nisso? Vocês estão parecendo uns 10 espias, viu? Eu queria pelo menos um Caleb aqui comigo. Vocês creem que uma cidade pode ser conquistada pelo poder de Jesus? Fala com fé, meu irmão. Porque segunda-feira vocês vão estar aí na rua de novo. Amanhã, na hora que vocês acordar amanhã, como é que vai ser? Vai ser a mesma coisa que as outras segundas-feiras? Vai postar no Facebook, detesto segunda-feira? Irmãos, quem criou segunda-feira foi o Senhor Jesus, amém? Fala a Deus. Abra a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Não, você já viu assim? É verdade. Tem uns crentes que falam assim, aí vai chegando domingo à tarde, vai me dando uma deprê. Vai me dando uma leseira, uma preguiça, uma angústia, sei lá o quê. Porque segunda-feira, aqueles mesmos problemas, olhar para aquelas mesmas pessoas, ver aquele mesmo balcão, ver aquele, que dó, aqueles mesmos, que loucura. Coloca o reino de Deus lá que muda. Sala de reunião, sala de professores, essas salas assim, onde se refeitório, sabe? Coloca a tua mão lá assim, na hora que ninguém está vendo, Pai, em nome de Jesus. Fofoca, injúria, todas essas coisas que não prestam, aqui não, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, que feche a boca para parar de falar, para começar a ouvir a palavra de Deus, para eu ter a oportunidade de falar, Senhor. Irmãos, as coisas mais gostosas que tem é ser no hospital. Se chega no hospital, o cara está com acesso aqui, um monte de remédio entrando nele, ele está deitado, ele não pode mexer. Aí você chega lá, graça e paz, irmão. Oi. Vou ficar com você aqui 1 hora. Dá-lhe palavra de 1 hora. Ele não pode mexer, não pode pular, não pode sair, não pode fazer nada. O máximo que ele pode fazer é tocar a campainha. Aí a gente tira assim, disfarçadamente. Para o reino de Deus entrar na pessoa, amém? Reino de Deus. Reino de Deus. Êxodo capítulo 15. Irmãos, diga assim, onde há morte há vida.
Quando Jesus morreu, Ele trouxe vida a nós. Trouxe vida e vida em abundância. Não é pouco não, é muita. É muita abundância. Irmãos, hoje eu olho para minha família. Irmãos, se eu não tivesse Cristo, eu não tinha nada disso. Eu não teria nada disso, eu estava perdidaço. Mas Deus trouxe vida. E vida em abundância. Não despreze isso em nome de Jesus. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Se atentamente você ouvir a voz do Senhor e cumprir os mandamentos, o Senhor Jesus abençoará a tua casa, abençoará a sua entrada, abençoará a sua saída. Creia nisso. Pastor, eu ainda não entendi qual que é o meu chamado, eu não ainda entendi qual é o meu ministério. Ore ao Senhor. Deus não fez você ficar crente para ficar sentado só numa cadeira. Deus te fez muito mais que isso. Deus te fez muito mais que isso. Reino de Deus completo está em vocês. Amém? Vamos orar? Família, finanças, saúde, tudo isso Deus pode mudar. Pastor, está difícil, é só um caminho. Irmãos, o seu tempo não é o tempo de Deus. O seu tempo não é o tempo de Deus. Quando eu fiquei cuidando da minha mãe 8 meses, para mim hoje foram 3 dias. E faria tudo de novo. Mas para aqueles que estavam de fora, estavam entendendo o sofrimento e oraram e intercediam por mim. Mas 8 meses para mim foram 3 dias. Às vezes o teu sofrimento, a tua tribulação parece estar difícil. Dobra o teu joelho no chão, busca o Senhor. Porque esse tempo, ele é necessário e importante, mas ele vai passar. Ele vai passar. E em lugar de prantos, Deus lhe dará sorrisos. Deus lhe dará experiências, confiança, libertação. Te dará ousadia, força, fé, constância. Deus já nos deu esse lugar. Deus já nos deu essa cidade. Deus já nos deu cura. Deus já nos deu libertação. Mas a gente ainda não entendeu. É por isso que a gente às vezes fica pipocando na hora de orar. É por isso que a gente fica tutibiando na hora de falar a palavra de Deus para um rico. Porque a gente acha que rico tem tudo. E o que é uma eternidade? Se reparar, dá 60 anos, 65, 90 anos. O que é isso diante de uma eternidade? Estamos vivendo o natural, esquecendo do sobrenatural, esquecendo da eternidade. Estamos esquecendo do reino de Deus que está dentro de nós. Que pode mudar a nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos, o hospital, o governo, a política, a mídia, as artes. Irmãos, nós temos competência aqui de fazer um coral de 100 pessoas na praça. Mas sabe por que nós fazemos? Porque nós não acreditamos no poder de Deus. Nós iremos voltar às praças com os nossos cultos. E vai continuar havendo a libertação. Vai continuar havendo salvação. Porque o reino de Deus é chegado nesse lugar. Somente para aqueles que crerem. Para de olhar para o problema. Olha para Cristo. Para de olhar as dificuldades. Olha para o Senhor. O Senhor é o que fez os céus e a terra. E Ele te fez. E Ele te criou. Ele pensou em você. Quando você foi gerado, Ele pensou em você.
Existe uma história que Deus quer contar de você. E essa história é linda, ela é maravilhosa, ela é cheia de bênçãos, de vitórias, de lutas sim, mas vitórias. Peça para Deus te mostrar, para que a gente possa continuar caminhando no processo de santificação. Porque aí a gente começa a olhar o pecado e vai falar, isso é lixo, porque a glória de Deus é muito maior. A bebida é um lixo, porque a glória de Deus é muito maior. A pornografia é um lixo, porque a glória de Deus é muito maior. Porque a fornicação é um lixo, porque a glória de Deus é muito maior. Porque a glória de Deus é muito maior. Quanto mais nos santificarmos, mais presença, mais perto nós estaremos de Deus. Que essa palavra possa ativar o reino de Deus em você, porque ela já está em você. Pai, nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que, Pai amado, toda essa palavra que foi ministrada, Senhor, venha gerar efeito, Senhor Jesus, em nossos corações, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, a começar a ver, Senhor Jesus, Pai amado, a nossa vida como o Senhor quer que nós vejamos. Venha trazer as estratégias espirituais, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Venha trazer fé e esperança, Senhor, sobre o coração deles, Pai. Que eles possam renovar, Senhor Jesus, essa entrega, Pai amado, ao Senhor Jesus. Porque, Senhor Jesus, é uma aliança de sangue, Pai. O sangue derramado de Jesus. Foi a troca que o Senhor Jesus fez. Eu morrerei para que os meus filhos tenham salvação. Para que através do meu sangue eles sejam santificados. Pai, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Que a graça do Senhor Jesus e a consolação do doce Espírito Santo de Deus possa estar sobre a vida dos teus filhos. Que eles venham usar esse reino de Deus com autoridade, com ousadia e determinar, Senhor Jesus, que as ações espirituais não sejam mais de principados e potestades do mal, mas seja o poder da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor, glorifica o Senhor. Aleluias.